Paz, meus queridos, bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional, a mais um momento em que eu e você vamos abrir as nossas Bíblias, meditar na palavra do Senhor e estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz. A palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 1: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Também nós podemos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, onde Paulo nos conclama em Filipenses 4:4 e ele nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Mas essa alegria que Paulo está falando, ela não é uma alegria passageira. Ela é uma alegria verdadeira, constante, permanente. E essa alegria da qual o apóstolo fala, ela está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. É claro que existe uma diferença gritante entre a alegria do homem ímpio e a alegria de alguém que crê em Jesus Cristo. É uma alegria completa, plena, que toma conta do nosso ser, porque sabemos que nunca estamos sozinhos. Na maior aflição, Ele está conosco e por isso estamos alegres. E nós vemos aqui o livro de Eclesiastes, ele fala repetidamente sobre o gozo da vida. E ali, ele nos exorta a pensar que Deus vai chamar a cada um de nós a responsabilidade. Responsabilidade dos nossos atos, das nossas palavras, do nosso dia a dia, de como nos portamos diante de tudo que o Senhor tem para nos oferecer. Se murmuramos, se nos rebelamos, mas Eclesiastes bem nos diz, no capítulo 11, no verso 9, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada os teus olhos. Porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Por isso, nessa manhã somos chamados a olhar para a palavra de Deus, olhar para os conselhos, para os direcionamentos que Deus nos dá, de como devemos nos comportar na nossa juventude, na nossa mocidade, na nossa fase adulta e quando chegamos à velhice. O que realmente agrada a Deus? O que realmente está de acordo com os princípios de Deus? Nós devemos e podemos nos alegrar na juventude. Podemos ser felizes, devemos nos alegrar também quando passamos por cada uma das estações da nossa vida até ficarmos velhos. Podemos e devemos curtir nossa vida, sim, mas Deus nos cobrará satisfação de tudo. Quando nós olhamos para a natureza, nós percebemos que Deus tem um princípio de nos proporcionar alegria. A natureza é cheia de belezas, cheia de encanto, cheia de maravilhas. A criação toda que o próprio Criador fez para que eu e você pudéssemos usufruir é fonte de alegria. Parece que ela foi feita para proporcionar alegria a todos os homens. Infelizmente, nós podemos perceber que o pecado entrou no mundo e deixou para cá apenas uma cópia barata daquilo que Deus havia planejado originalmente para cada um de nós. Mas nós sabemos que o plano de Deus é perfeito e Ele nos chama e Ele quer nos reconduzir de volta às origens, de volta ao seu plano original, para que eu e você possamos tranquilamente usufruir de tudo que Ele tem para nós. A Bíblia e com ela o próprio Deus quer nos conduzir a uma alegria sem egoísmo, uma alegria que não se regozija quando o outro passa mal, uma alegria que não nutre inveja, não nutre ciúmes, não nutre contendas.
Essa alegria verdadeira, ela não se mantém à custa dos outros, do que os outros vão dizer, do que os outros falam, mas essa alegria, ela está baseada na palavra de Deus, no plano de Deus. É uma alegria que não despreza a Deus, que não se rebela contra Deus, mas antes de tudo se alegra no Senhor. Essa é a alegria verdadeira dos filhos de Deus, e ela alegra o coração do Pai e os corações daqueles todos que estão ao nosso redor, porque sabemos que esta é a única alegria que nos satisfaz plenamente. Essa alegria que vem de um coração sincero, limpo, puro, reto, temente a Deus. Esse é um coração que um homem natural não pode compreender. Uma alegria tão plena, mesmo no meio de uma turbulência, de uma aflição, que o homem natural não consegue compreender. Por isso, Paulo disse aos cristãos daquela época várias vezes: alegrem-se no Senhor. E essa ordem, meus irmãos, continua válida para mim e para você. E nós podemos ver lá no Salmo 16, onde o salmista sabe dessa profunda alegria que Deus quer transmitir aos filhos seus, e ele declara em sua palavra: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Sim, meus irmãos, Deus é a fonte da alegria verdadeira. Aleluia! Quando nós buscamos a sua presença, quando temos comunhão íntima com Ele, um relacionamento profundo, nós encontramos uma alegria que transcende todas as circunstâncias que estão ao nosso redor, e ela nos preenche completamente. A alegria que nos dá esse nosso Deus, ela está diretamente ligada à nossa fé nele. Quando eu e você confiamos no seu poder, no seu amor, na sua bondade, nós somos preenchidos com um gozo que não pode ser atingido, abalado por qualquer dificuldade. Essa alegria é um dom precioso que Deus quer nos oferecer dia após dia. E isso não depende de circunstâncias externas, mas é fruto da presença de Deus em nossas vidas. Aleluia! E quando eu e você cultivamos uma vida de gratidão, de adoração, um coração rendido e contrito ao Senhor, então eu e você somos cheios dessa alegria, somos cheios dessa perspectiva eterna que Deus quer nos transmitir, e aí nós podemos compartilhar essa alegria que enche todo o nosso ser com todas as pessoas ao nosso redor, e nós podemos experimentar uma transformação profunda que acontece em nosso coração. E é por isso, meus irmãos, que hoje eu convido cada um de vocês a buscar essa alegria que vem de Deus. Deixe que Ele alegre o seu coração e que Ele aformoseie o seu rosto. Permita que essa alegria transborde em suas palavras, em suas ações, em seu testemunho para o mundo que ainda não conhece esse Jesus, essa alegria que vem direto do céu. Que eu e você sejamos conhecidos como pessoas que possuem a alegria de Cristo em nós. Independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando neste momento, da luta que se levantou diante de nós, da perseguição que se levantou diante de nós, nós sabemos quem peleja por nós, quem guerreia por nós, e por isso estamos alegres.
Também, meus queridos, eu me lembro agora das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 4:4, quando ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Te digo essa vez, essa palavra para você. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Que essa seja realmente nossa atitude de vida, confiando no Senhor e encontrando alegria em sua presença. Queridos irmãos, não adianta nós dizermos, não basta dizer que nós cremos na pessoa de Jesus. Muitos até fazem isso, mas pensam que Jesus é um meio mitológico, um exemplo de um homem santo ou de um milagreiro poderoso. Mas a fé verdadeira, aquela fé que produz alegria que jamais vai embora, mesmo quando vem as lutas, quando a nossa vida é sacudida, chacoalhada, é a fé baseada na ressurreição de Jesus Cristo. E para ter essa alegria legítima que a Bíblia fala, que ela nos ensina nessa manhã, é preciso ter essa fé em Jesus e crer que Ele está vivo. Ele está vivo. Ele quer te abraçar, te curar. Ele quer trazer para você renovação de vida. E nós podemos ver em 1 Coríntios 15 que ali o apóstolo fala que se Cristo não ressuscitou, se nós não crermos nisso, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis no pecado. E ainda mais, aqueles que dormiram com Cristo pereceram. Ou seja, em outras palavras, ali está nos dizendo que se Jesus Cristo não ressuscitou de verdade, então a nossa fé cristã é o maior logro. Sem a ressurreição de Jesus Cristo não teria nunca perdão dos nossos pecados e jamais teria reconciliação com o nosso Deus. Nós cremos fielmente em Jesus Cristo e na sua ressurreição dentre os mortos. Nós cremos, nós professamos essa verdade e por isso, meus queridos, por isso nós estamos alegres. Queridos, a palavra do Senhor também nos diz em 1 Coríntios, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Muita gente tem fé, mas é uma fé limitada a este mundo e as coisas desta vida, as circunstâncias dessa vida. Mas Paulo, inspirado pelo próprio Espírito Santo, quer que eu e você entendamos que a nossa fé, ela precisa, antes de tudo, estar centrada e embasada na ressurreição, não em coisas nem em pessoas. E então será, sim, uma fé genuína, ancorada na eternidade. Essa fé é a fonte da alegria genuína que eu e você temos, de uma alegria pura, verdadeira, real, que passa jamais, não tem fim e vai dando sentido à nossa vida no decorrer da nossa caminhada cristã. Queridos, se essa fé em Jesus se limitasse somente a essa vida, eu e você teríamos que nos perguntar: que proveito ela nos traz? Afinal, aqui é passageiro, é um sopro. Em Eclesiastes 11, Salomão nos dá um conselho de nos mantermos longe de tudo aquilo que é mal, que traz tristeza ao nosso coração, pois tudo isso seria somente vaidade e um dia ia passar. Mas ele nos incentiva a pensar em Deus nos dias da nossa mocidade, antes que os dias maus cheguem para nós. Esses dias maus são descritos
por meio de diversas imagens e está querendo exemplificar para nós o processo de envelhecimento que cada um de nós vai passar até chegar o dia da morte. O que teremos para apresentar a Cristo neste dia? Não basta saber que existe um Deus. Eu preciso de um Salvador para esse dia, para que eu possa ir para a minha terra prometida que eu tanto almejo. Portanto, eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Mas saber, apenas saber, não basta. Eu preciso que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu devo conhecer a Deus, agradar a Ele, viver do jeito que agrada a Ele, seguir os seus mandamentos, viver de acordo com os princípios bíblicos. E se nós abrirmos o livro de Eclesiastes, todo ele mostra sem rodeios que uma vida, desde a juventude até a velhice, que tem somente uma perspectiva terrena, é uma vida totalmente sem sentido. Não importa a sabedoria, a riqueza, a felicidade, a beleza, o prazer, tudo é passageiro, tudo é vão. Quando alguém parte dessa terra, não leva nada disso consigo. Tudo fica para trás. Então Salomão, na sua sabedoria, inspirado por Deus, ele nos alerta a vivermos uma vida com Deus. Enquanto somos jovens, começando o mais cedo possível e não perdermos tempo. E o resumo de tudo isso é o temor a Deus. O que realmente importa e que traz felicidade plena é temer ao Senhor. A palavra nos diz em Eclesiastes: de tudo que se tem ouvido, a suma é, ou seja, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Mas então você vai me perguntar: o que é temer a Deus? Temer a Deus é ter medo dele? Não. E também nós sabemos que não precisamos temer os homens. E aqui nós vamos abrir a nossa palavra, porque Romanos 8, do versículo 31 ao 39, é um texto maravilhoso sobre o temor a Deus que eu e você devemos ter e o temor aos homens que não precisamos ter. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas veja isto aqui: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Oh, aleluia! Nada poderá separar-nos do amor de Deus. Não precisamos temer a Satanás, não precisamos temer as pessoas, as circunstâncias, porque o nosso Salvador Jesus já venceu tudo isso
lá na cruz. Na cruz do Calvário, o próprio Jesus tomou do inimigo das nossas almas todo o poder que ele tinha sobre nós. Então, para nós cristãos, existe um único temor, que é o temor a Deus. Mas é um temor não no sentido de ter medo, mas no sentido de honrar a Ele, sabendo da sua santidade, pureza e justiça. Temor a Deus é um temor sábio e o primeiro passo para o caminho certo que nos conduz para o alvo, e o alvo é Cristo. Com esse verdadeiro temor em nossos corações, queridos, que fala aqui da palavra do Senhor, nós poderemos chegar diante do Senhor, apresentar nossas petições, nossas dúvidas, nossas orações, clamores e principalmente nossa adoração. E esse é o temor que leva à alegria e que dá sentido às nossas vidas. Muitas vezes nós somos tentados a acreditar que a alegria, ela está nas coisas que conquistamos no dia a dia. Ter muito dinheiro, bens, conquistá-los com trabalho exaustivo, mas não ter tempo para Deus. Que proveito terá isso? O padrão do céu diz completamente o contrário. Você é feliz quando você passa a entender quem é, para o que nasceu e para onde você vai. Ser verdadeiramente bem-sucedido é viver de acordo com o chamado que Ele tem para a sua vida. Você pode ter sucesso, e sucesso é algo que pode ser alcançado. Você pode estudar, trabalhar, prosperar dentro do propósito traçado por Deus. Que realmente o Espírito Santo nos capacite dia após dia a viver essa mensagem em nossos dias, na nossa rotina diária, em nossos afazeres diários. Que essa alegria que vem de Deus seja essa força que nos impulsiona a enfrentar as adversidades, a amar os outros e a glorificar o nome de Deus em tudo que nós fazemos, falamos ou pensamos. Queridos, que a alegria do Senhor seja a nossa força, hoje e sempre. Amém?